Glória a Deus. Lucas capítulo 17. Vamos ler a palavra do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e ele fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venha agora mesmo, se sente à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber? Será que ele terá que agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão: ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está ali, ou lá está ele. Não saiam nem sigam estas pessoas. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas, seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló: quem tentar preservar a sua vida, a perderá. Quem a perder, esse a salvará. Digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada, a outra será deixada. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada, a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Então perguntaram a Jesus: onde será isso, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Capítulo 17 de Lucas, o Senhor Jesus vai nos falar sobre a vinda do reino de Deus. Jesus aqui, na narrativa do Evangelho de Lucas,
Ele está indo a caminho de Jerusalém, onde ele se entregaria por nós, onde ele estaria morrendo em nosso lugar, morrendo pelos nossos pecados. E aqui, nesse caminho, ele começa a falar alguns princípios muito básicos, fundamentais do reino de Deus e, sobretudo, da vinda do reino de Deus. E é nesse contexto que, em primeiro lugar, Jesus nos mostra no capítulo 17, que, aguardando a vinda do reino, nós devemos tomar muito cuidado para não sermos motivo de escândalo. Jesus não fala isso de maneira superficial. Jesus diz o seguinte, que é inevitável que venham os escândalos. Ou seja, quando você percebe gente dando mau testemunho, gente desviando outros da verdade, ensinando falsas doutrinas, gente dando com um caráter e com uma vida que escandaliza o reino de Deus, e que sobretudo escandaliza os pequeninos, e aí no texto isso tem a ver com os novos crentes, ou até com crianças, que nós estamos influenciando por um mau testemunho, um comportamento reprovável. A Bíblia diz que isso são escândalos, e a Bíblia diz que é inevitável, mas quem é instrumento de escândalo, ele não é inculpável. Ou seja, os escândalos vão acontecer, estão acontecendo. Quantas pessoas usando o nome do Senhor em vão, usando o nome do Senhor e promovendo valores totalmente corrompidos, distorcidos da palavra de Deus, pessoas usando o nome do Senhor para enriquecimento pessoal, pessoas usando o nome do Senhor, ensinando falsas doutrinas. A Bíblia diz que é inevitável que venham os escândalos, mas aquele que aguarda o reino de Deus, ele não deve ser motivo de escândalo para ninguém. Por isso está aí no versículo 1 em diante, Jesus fala, é inevitável que tenham pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Jesus diz, era uma morte trágica, como é o caso que Jesus cita de exemplo, seria melhor uma pedra de moinho pendurada e que a pessoa fosse lançada no mar, ou seja, uma morte trágica, ainda é melhor do que alguém que está brincando com o evangelho, dando mau testemunho, usando o nome do Senhor em vão, blasfemando contra o Senhor, mesmo às vezes no meio do povo de Deus. Então Jesus está falando, é melhor que você se arrependa e não viva uma vida de escândalo. Nós temos que tomar muito cuidado com o nosso testemunho. Eu sou de um tempo onde nós nos preocupávamos se o nosso comportamento está escandalizando o irmão, porque a Bíblia diz que nós devemos nos preocupar com isso. E hoje eu percebo pessoas ainda assim envaidecendo e se orgulhando, dizendo que elas não devem nada a ninguém. Ai de vós. Esse ai de vós é um chamado para uma atenção urgente, porque é inevitável que venham os escândalos, mas é inevitável também que venha juízo sobre os que não se arrependem. Em segundo lugar, nós devemos aguardar a vinda do reino de Deus também, cultivando um coração perdoador. Olha o versículo de número 20. Ou melhor, vamos primeiro ver o versículo de número 3. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Primeiro, Jesus está mostrando aqui que quando alguém peca, e aqui está falando de irmão, gente que é do corpo de Cristo, que está próximo a nós, é responsabilidade nossa exortar, admoestar, avisar, repreender. Mas Jesus mostra que ao mesmo tempo nós devemos ter um coração disposto a perdoar. Nós não repreendemos simplesmente para humilhar a pessoa, para desanimar a pessoa, mas não, para levá-la ao arrependimento, para ensiná-la, para que ela seja restaurada. E como que tem que ser o nosso coração? Sempre perdoador. Mesmo quando repreendemos o erro de alguém, o nosso coração deve ser disposto a perdoar. Preserve o teu coração quando alguém peca, quando alguém te fere, quando alguém te decepciona. Amado, o coração do discípulo de Jesus que aguarda o reino deve ser pronto em perdoar, rápido em perdoar. Deve cultivar essa virtude do Senhor. O perdão revela muito mais de quem eu sou do que o que o outro fez ou não.
O perdão não depende do outro mudar. O perdão não depende de sentimentos. Perdão revela o nosso amor. Perdão revela a nossa obediência. E perdão revela sabedoria. Amor, porque o amor tudo crê, tudo suporta, tudo sofre. 1 Coríntios 13. Perdão revela a nossa obediência. Porque perdão não é um sentimento, é um mandamento. E perdão revela a nossa sabedoria. Porque quem não perdoa, adoece. Quem não perdoa, se separa da graça de Deus. Quem não perdoa, fica cada dia mais oprimido. E abre lugar no coração para ações do inimigo. O apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 2. Ele diz, se tem alguém para perdoar, eu perdoo, para que Satanás não alcance vantagem entre nós. Ou seja, perdão é fruto de discernimento espiritual. Se você crê que Deus te perdoa realmente, se você crê que você realmente tem uma natureza pecaminosa e depende da graça de Deus, a mesma graça que você recebe, você dá. Quando eu não dou o que eu recebo, eu estou sendo injusto, ingrato, insensato. Quem não perdoa está fazendo mal a si mesmo. Às vezes a pessoa diz, não, aquela pessoa não merece. Ou então ela diz, não, deixa ela sofrer mais um pouco. Mas quem não perdoa é que adoece. Por isso cultive um coração perdoador, se você quer realmente aguardar a vinda do reino. Terceiro lugar, nós devemos aguardar a vinda do reino de Deus, praticando e crescendo em nossa fé. É muito interessante o versículo 5, porque quando Jesus falou que a gente tem que perdoar, e Jesus falou perdoar 7 vezes em um só dia, e não adianta você ficar contando não, olha, já tem 7. Esse 7 aqui fala de estar sempre disposto a perdoar quantas vezes for necessário durante todos os dias. É um coração que é perdoador. E Jesus disse que se a pessoa te pedir perdão, aí você pode dizer, mas ela não se arrependeu. Amado, mas avaliar se a pessoa se arrependeu ou não, não cabe a nós. O que cabe a nós é perdoar, é amar. E aí, diante disso, o que os apóstolos pedem para Jesus? No versículo 5, aumenta-nos a fé. Nós precisamos de fé para perdoar. Porque fé é confiança no caráter de Deus, fé é relacionamento com Deus, fé é ver Deus como Ele é conhecer a Deus, fé é a convicção na palavra de Deus. Então, se eu estiver praticando a fé, se eu estiver andando em fé, eu vou perdoar. Então, para que eu aguarde o reino de Deus, amado, nós precisamos praticar e crescer na fé. Porque Jesus dá um exemplo aqui que muita gente entende, talvez de maneira limitada. Jesus fala no versículo 6, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda. Jesus não está dizendo que nós precisamos ter uma fé muito pequena. Ele está dizendo que a nossa fé precisa ser crescente, frutífera, como um grão de mostarda. Jesus não está dizendo assim, ó, se você tiver uma fé muito pequena. Ele está dizendo, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, é pequeno, mas você pratica ela no nível que você está, ela vai crescer. Você obedece no nível que você conhece da palavra e ela vai crescer. Jesus então está falando, pratique a sua fé, ande em fé, porque a sua fé, se ela for como um grão de mostarda, pode ser pequeno agora, mas ela vai crescer à medida que você pratica. A gente cresce em fé à medida que a gente obedece e pratica. Em quarto lugar, para a gente esperar o reino de Deus, aguardar o reino de Deus, Jesus nos ensina aqui a conservar um coração humilde, conservar a humildade. Perceba a partir do versículo 7, Jesus conta uma história dizendo, quem de vocês, se tiver um servo que está trabalhando na lavoura, está lá trabalhando, e ele voltar do campo, e ele chegar, você vai dizer para ele, venha, se sente à mesa, coma comigo. Pelo contrário, Jesus diz que quando o servo chegar, você ainda vai dizer para ele o quê? Prepare o meu jantar e me sirva. Depois você pode comer e beber. Jesus aqui está nos mostrando, amado, que no reino de Deus, ninguém deve ter uma atitude de arrogância, como se Deus estivesse devendo algum favor a nós. Jesus conta uma parábola de um servo.
de alguém que trabalha com alegria e obediência ao seu Senhor, e que não fica esperando recompensas imediatas, que não fica esperando elogios, que não fica esperando ser exaltado. Pelo contrário, Jesus fala aqui que quando o servo chega, ele já chega cansado, mas ele ainda chega disposto a servir mais. E aí Jesus fala o seguinte: depois que você obedecer tudo, o que Jesus fala aí? Saiba que você não passa de um servo inútil. Versículo número 10. Digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Uma mensagem dura ao homem egoísta, ao homem que hoje busca seu próprio desejo, mas é a mensagem de Jesus, porque no reino de Deus não há espaço para o orgulho. O orgulho é natureza de Satanás. Por isso lá em Tiago diz assim: Deus resiste aos soberbos. E a palavra de Deus diz: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E a mesma palavra, antes de falar para resistir ao diabo, fala assim, sujeitai-vos a Deus. Se sujeitar a Deus é você se tornar semelhante a Jesus em humildade. Resistir ao diabo é você não deixar que a natureza de Satanás comece a contaminar o seu coração. Amado, quem está no reino de Deus vai cultivar e preservar um coração humilde. Jesus aqui está falando do perigo do orgulho espiritual, do orgulho de achar que você trabalha muito para Deus, que você foi usado por Deus, que você ajuda muitas pessoas, e você começar a achar que você tem muitos méritos. Jesus está dizendo aqui: lembre que você é um servo inútil, no sentido que o que você fez, primeiro, foi pela graça de Deus. Segundo, você fez para o Senhor. Terceiro, só o Senhor é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor. Deus compartilha conosco a alegria de servir, mas nunca podemos querer recompensas imediatas ou roubar a glória de Deus. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Há muitas pessoas hoje usando o nome do Senhor para se promover, para promover o seu próprio nome. Ao invés de serem usadas por Deus, elas usam Deus. E o Senhor Jesus está dizendo: nós somos apenas servos inúteis, no sentido de que fizemos o que Deus mandou. E em último lugar, se nós queremos realmente estar guardando a vinda do reino de maneira que a gente esteja na presença de Deus, nós devemos nos preparar para a vinda do reino de Deus. Então são 5 princípios que nós destacamos em Lucas 17. Não ser motivo de escândalo, ter um coração perdoador, praticar e crescer na fé, conservar a humildade e se preparar para a vinda do reino. É interessante que no meio deste texto, no versículo 11, Jesus conta aquela parábola, ou melhor, aquela parábola não. Jesus descreve um momento que ele cura 10 leprosos. E o ensinamento da cura dos 10 leprosos é muito simples. É gratidão por tudo que Deus faz na nossa vida. Você quer esperar a vinda do reino, preparado para a volta do Senhor? Amado, cultive um coração grato, porque Deus tem feito coisas maravilhosas na vida de todos nós. Quantas pessoas estão esperando uma bênção especial, uma vitória especial para poder glorificar a Deus, sendo que Deus nos cura, nos renova e opera em nossas vidas todos os dias. Jesus conta a parábola dos 10 leprosos. E Jesus dá uma palavra para eles: vá ao sacerdote e se apresente. É interessante porque Jesus está mostrando como que nós devemos nos sujeitar às autoridades que o Senhor coloca na nossa vida. E a Bíblia diz que enquanto eles caminhavam, eles foram curados. Tem muitas curas que Deus vai fazer na nossa alma, na nossa vida, enquanto a gente caminha em obediência a uma palavra de Deus. Enquanto a gente caminha em obediência a uma palavra, no meio do caminho, Jesus não curou ele imediatamente, Jesus mandou eles caminharem debaixo de uma palavra, e enquanto eles caminhavam, Jesus os curou, e eles não agradecem, não voltam, mas um volta, e Jesus pergunta: cadê os outros 9? Amado, você quer esperar a vinda do reino de Deus preparado para o dia da vinda dele? Nós precisamos ter um coração grato. Agradeça a Deus todos os dias, porque você está vivo, porque nós somos curados todos os dias. Nosso sistema imunológico é uma provisão de Deus que nos mantém vivos, e Ele nos mantém vivos pelo louvor da glória dEle. Seja grato a Deus.
Mas a partir do versículo 20 até o versículo 37 de Lucas 17, Jesus deixa muito claro algumas características do reino que nós precisamos entender para que a gente aguarde, se preparando para a vinda dele. Primeiro, Jesus fala que o reino já está em nós, já está entre nós. Nós devemos aguardar a vinda em plenitude do reino de Deus no dia que Jesus voltar, mas já vivendo debaixo dos princípios do reino, dos valores do reino, do caráter do reino, do governo de Deus sobre as nossas vontades, pensamentos. Então Jesus fala, o reino já está entre vós. E Jesus fala isso porque os fariseus perguntaram, no versículo 20, quando viria o reino? Essa pergunta a gente sempre faz, quando será o dia da vinda do reino? Aqui fala da vinda de maneira absoluta, no dia que o Senhor voltar e estabelecer o seu governo pleno sobre a terra. E Jesus fala no versículo 20, o reino não vem com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós, ou entre vós. O reino de Deus já está sobre aqueles que se rendem, sobre aqueles que creem, sobre aqueles que se submetem à vontade de Deus. O reino de Deus já está. Porém, Jesus diz que o reino virá em plenitude, porque na teologia a gente usa esse termo, o já e o ainda não. O reino já está sobre os que se submetem a Jesus, mas ainda não em sua plenitude. E aí Jesus mostra que nós teremos sinais antes da vinda dele, e depois nós vamos ver isso em Lucas mais à frente. Mas aqui Jesus diz primeiro que a gente não deve ficar saindo correndo, achando que Jesus está ali, que o reino está ali. No versículo 23, não saiam, não sigam a maioria das pessoas dizendo, não, é ali que está o reino de Deus. Na verdade, Jesus fala no versículo 24, que a vinda dele será visível, pessoal, e todo olho verá. Assim como o relâmpago que brilha de uma extremidade do céu até a outra, a vinda do Filho do Homem, o reino de Deus virá, mas antes, Jesus fala no versículo 25, o que acontecerá antes da vinda do Senhor? Primeiro, Jesus mostra que ele seria crucificado e morto por aquela geração, e Jesus mostra que a vinda dele será marcada como nos dias de Noé. Amado, o juízo que veio através do dilúvio, o juízo que veio em Sodoma e Gomorra, são símbolos, são exemplos do que vai acontecer antes da volta do Senhor. Nós precisamos nos atentar para isso. Várias vezes Jesus fala isso, Pedro fala isso em suas cartas, será como nos dias de Noé, e Jesus deixa claro aqui, como que era nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, ou seja, viviam apenas para as coisas da terra, viviam apenas para os prazeres da terra. Esse trecho não fala nada que seja pecaminoso em si, mas fala das pessoas vivendo alheias, não crendo no juízo, não crendo que Deus realmente estaria chamando-os para prestar contas. Assim é o dia de hoje. Versículo 29, quando Ló saiu de Sodoma também foi assim, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. E o versículo 30, Jesus diz, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Amados, o juízo de Deus vai vir, mas aqueles que estão diante do reino de Deus, eles vão se preparar para esse dia. Eles vão ser como Noé, que foram salvos por Deus numa geração perversa. Eles serão como Ló, que foi salvo por Deus numa cidade contaminada pelo pecado, em todos os termos de iniquidade, de destruição. E aí no versículo 32, o conselho de Jesus é muito claro. Jesus diz, lembre-se da mulher de Ló. A mulher de Ló se tornou um ícone para a volta do Senhor Jesus. Ele diz, lembre-se. Por quê? Os irmãos lembram, porque o conselho foi, não volte atrás, não olhe para trás, não fique preso ao domicílio da iniquidade onde você estava, não fique olhando e ambicionando as coisas deste mundo. Jesus deixa claro, lembre-se da mulher de Ló, quem tentar preservar sua vida nessa terra, perderá. Agora, quem perder a vida nessa terra, quem deixar de viver a vida para este mundo, a salvará. E Jesus disse que naquele dia, um será tomado e o outro será deixado. Que o Senhor Jesus nos abençoe, amado, e nos dê um coração
que anseia pela vinda dele, que anseia pela vinda do reino, que anseia pela vinda do reino em sua plenitude, mas que não aguardemos aquele dia para que a gente esteja preparado. Nós precisamos estar preparados todos os dias. E como nós vamos estar preparados para a vinda do reino? Estando já submisso ao rei e ao reino todos os dias em nossa vida. Pai amado, nós oramos te agradecendo nessa manhã, te agradecendo porque a tua palavra chega ao nosso coração, te agradecendo porque o Espírito do Senhor habita em nós, te agradecendo porque o Senhor nos cura dia a dia, o Senhor cura a nossa alma, o Senhor cura as nossas emoções, o Senhor cura o nosso caráter, dia a dia pela tua palavra o Senhor nos santifica. Nós oramos essa manhã que essa palavra nos ajude a nos manter despertados, acordados, vigilantes, sóbrios para o dia da tua vinda, vivendo todos os dias submisso ao teu governo, à tua vontade, aos valores do reino, ao Senhor Jesus, a tua pessoa, a tua intimidade, Jesus, a tua presença, Jesus, governando sobre as nossas vidas. Em teu nome nós oramos e agradecemos. Amém, Jesus.